Bom dia, Deus abençoe seu dia. Estamos aí no meio da semana, novamente no segundo vídeo. Tenho sempre tentado colocar um vídeo na quarta, bem cedo, e no sábado, para reflexão na palavra de Deus. Estou aqui no mesmo lugar do Parque da Cidade, contemplando essa natureza, os pássaros cantando, né? E é um lugar que é mais tranquilo para gravar o vídeo, e você não só ouvir a voz da palavra de Deus, lida na palavra do Senhor, como ouvir essa natureza ministrando a sua vida e a minha vida também. Tenho sido muito abençoado com esses vídeos, porque tenho recebido testemunhos do Brasil e fora do Brasil, de pessoas que têm sido abençoadas, né, com essas palavras. Deus te abençoe, viu, meu querido? Deixa eu falar para você, dentro dessa linha de caminhos, ouvir a voz de Deus, Isaías 63:1, alguém faz uma pergunta assim: quem é este que vem de Edom, de Bósra, com vestes vivas, de cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Aí Deus responde ao profeta: sou eu que falo em justiça. Outras traduções diz: sou eu que falo em retidão, poderoso para salvar. Esse é o nosso Deus, que fala o nosso coração com retidão e com justiça. Eu vou ler aqui algumas observações dentro desse texto, que diz assim: neste versículo Deus declara que fala conosco. E não somente fala, Ele fala isso com retidão, com justiça. Podemos sempre depender do que Deus diz, sabendo que é o certo. O Senhor fala conosco, fala comigo, com você, de muitas maneiras, que incluem, mas se limitam a estas, por meio da sua palavra. Por meio da natureza, por meio das pessoas. Ele fala conosco através das circunstâncias, fala conosco através de paz ao nosso coração, fala através da sabedoria, da intervenção sobrenatural. Quantas vezes Deus nos fala através de milagres extraordinários em nossas vidas, ou de coisas simples, de sonhos, visões, e de o que alguns chamam de testemunho interior, não é verdade? Que é mais bem descrito como uma certeza dentro do nosso coração. Ele também fala por meio do que a Bíblia chama de uma voz mansa e suave aos nossos ouvidos, que eu acredito que também se refira a esse mesmo testemunho inferior. Acabei de achar uma joaninha aqui, você pode ver? Olha só que linda. Ó, Deus abençoe, fica aqui, ó. Vou deixar ela aqui. Fica aí, joaninha, passeando aí, enquanto a gente vai meditando na palavra de Deus. Nessa manhã, quero encorajar você a pedir a Deus para ajudá-lo a ouvir a sua voz, de qualquer maneira que Ele escolher lhe falar. Eu falei aqui de várias maneiras. Ele o ama e tem bons planos para a sua vida, preste bem atenção. Ele quer lhe falar sobre essas coisas e dirigir a sua vida, para cá, para lá, mas conforme a vontade dele. Presta bem atenção. Em Números capítulo 9, Deus fala de uma nuvem. Você lembra quando o povo de Deus ia caminhando no deserto rumo à terra prometida? Deus tem nos falado muito sobre essa nuvem, né? O pastor Bruno tem pregado sobre isso, ministrado a minha vida sobre isso, e ele que trouxe essa palavra através de um pastor que nós ouvimos muito, e ele cita sobre o mover da nuvem nesses dias, direcionando a nossa vida em todos os sentidos, mas principalmente no mover de avivamento que Ele tem derramado nesses dias. Olha só, no dia em que foi erigido o tabernáculo, está em Números 9:15, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. À tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, os filhos paravam e acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, eles se acampavam por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo. Permaneciam ali acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, então eles ficavam ali poucos dias. Então, segundo o mandado do Senhor, eles permaneciam ou partiam. Segundo a ordem do Senhor, segundo a nuvem do Senhor, segundo o mover do Senhor, eles permaneciam ou partiam. Que a sua vida seja assim.
o Deus de justiça, o Deus de retidão, que move a minha vida e move a sua. O Deus que nós confiamos a palavra, o qual firmamos a nossa fé, fundamentada na rocha. Ele deve mover a sua vida. Conforme Ele se movimenta, você deve se movimentar. Se Ele manda você parar, pare. Se Ele manda você continuar, continue. Como ouvir a voz de Deus? Nós já falamos várias vezes. Leia a palavra, ore, busque intimidade com o Senhor. E Ele vai falar com você. E Ele vai ter intervenções sobrenaturais na sua vida. Eu me recordo um dia, ainda falando da minha filha no hospital, Alana, há 10 anos atrás isso, hoje ela tem 12. Imagina uma criança com 2 anos no hospital. A médica psicóloga no hospital de base rondava todas as crianças. E quando ela tentou conversar com a Alana, ela falou: paizinho, mãezinha, sua filha está com um tipo de depressão hospitalar. E ela não olhava para ninguém, só para mim e para minha esposa. Chegava às vezes uma visita, ela virava para a parede. E nós oramos ao Senhor pedindo a intervenção de Deus na vida da nossa filha. E então a médica liberou que a nossa filha pudesse descer, né, e ir no parquinho do hospital de base. E ali, certo dia, a minha esposa sentada, ela brincando no parquinho ali, muito debilitada, mas brincando. A minha esposa olhou para um lado e tinha um homem com uma aparência feia, uma aparência assim de morte. E a minha esposa prendeu o olho naquele homem ali e começou a dar uma tristeza no coração dela, você acredita? Naquele momento, queridos, eu estava na minha casa, eu tinha ido tomar banho, descansar um pouco, a gente se revezava, só eu e ela podia ficar no hospital com ela. O que aconteceu? Eu estava orando na cama da minha filha, pedindo uma intervenção de Deus sobrenatural na vida da minha esposa e da minha filha. Eu não sabia que ela estava no parque. E enquanto eu estava orando ali, depois ela me contou que naquele horário, enquanto ela estava olhando para aquele homem com aparência de morte, apareceu uma criança do lado dela. Uma criança de uns 9 anos, muito linda essa criança. E a minha esposa olhou fundamente no olho dela. Deus fez ela tirar o olho daquele homem que estava transparecendo morte, sombrio, e olhou para aquela criança. E aquela criança de repente começou a falar: a senhora já ouviu falar no batismo no Espírito Santo? Uma criança de 9 anos, sozinha, que ela olhou para o lado e não via ninguém. A senhora já ouviu falar no batismo no Espírito Santo? Que Deus batiza, que Deus fala, que Deus isso? A minha esposa tirou o olho da morte para olhar para a vida. E aquela menina trouxe paz à vida da minha esposa naquele momento. Tirou toda a angústia, toda a tristeza, toda a tribulação, toda a perturbação de morte e trouxe vida. Naquela hora eu estava orando por ela. Queridos, é isso que Deus faz. O mover de Deus nos guia para cá, para lá e traz o sobrenatural dele, trazendo palavras em momentos em que você está ali desesperado, coração angustiado. E aí, queridos, quando a minha filha fez um movimento brusco, a minha esposa olhou para ela para falar: Lana, vem cá. Quando ela olha para cá, cadê a menina? Não estava mais lá. Não tinha adulto ali perto. A menina sumiu. Queridos, eu só posso crer nisso, que os anjos de Deus acampam ao redor daqueles que o temem. O Senhor mandou um anjo ali para trazer vida àquele momento que estava ali encoberto de trevas. E foi o que Deus fez a partir dali, continuou fazendo milagres e curando a minha filha, trazendo ela para casa, curada 100%. A nefrologista falou: o rim dela voltou 100%. É isso que Deus faz na minha vida e na sua. Toma posse do seu milagre, toma posse da direção, da nuvem de Deus, que te conduz e te leva a um avivamento verdadeiro, a grandes conquistas, a revelar e ver e sentir o sobrenatural de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Deus, eu oro para que o teu sobrenatural se manifeste nessa vida agora. Que essa palavra venha, Deus, incomodar este coração, para que, ó Deus, esta vida se entregue ao Senhor, não à religião, não a um templo, mas a Cristo Jesus. E assim, Deus, o Senhor leva essa pessoa a viver o teu sobrenatural. Como igreja do Senhor que nós somos, precisamos nos movimentar em direção aos teus pés, para receber de ti, o Deus de retidão, o caminho a seguir. Que Deus abençoe esta vida que me ouve. É o que eu oro em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe. Tome posse dessa palavra. Amém?